Dia 8 de março de 2024, Paulo Ricardo Paul, grão para todos, grão para todos, grão para todos, pagamento das duas parcelas da recomposição salarial e pagamento do IPCA 2023. O governo Cláudio Castro precisa saldar as suas dívidas com o funcionalismo público do Poder Executivo e com os militares do estado do Rio de Janeiro. Se o senhor ou a senhora ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esse card situado na parte inferior e inscreva-se. Também ao final do vídeo terá essa possibilidade. Eu tenho insistido que todos os problemas que estão ocorrendo no estado do Rio de Janeiro, e estão ocorrendo há décadas, eles são fruto. Vamos deixar de lado o desvio do erário público. Vamos tratar da desestruturação, porque é a desestruturação que permite, inclusive, o desvio do erário público. Eu vou aproveitar um pequeno trecho da síntese que foi feita pela doutora Miriam Ben sobre a fala da deputada Marta Rocha na LERJ. Então nós vamos apenas ouvir, né? Quem quiser assistir, a doutora Miriam Ben disponibilizou não só essa síntese no seu canal, como também toda a fala da deputada Marta Rocha. Vamos a esse trecho que nos interessa em especial para demonstrar a desestruturação, o que a política tem feito com o nosso estado do Rio de Janeiro, o poder destruidor da política. Por isso, eu sempre lutei pela blindagem institucional. Infelizmente, essa não é a regra. As pessoas querem ter os benefícios oferecidos pelos políticos. E aí abrem as portas de suas instituições para esses maus políticos que simplesmente as destroem completamente, destroem na sua estrutura fundamental, nos seus alicerces, nos seus valores. Vamos ouvir esse pequeno trecho. Polícia Civil e da Polícia Militar, que o governo do estado hoje tem 11.485 funcionários de confiança em cargos comissionários. E que o que foi verificado agora é que nós temos 21% a mais do que o ano de 2023 e que a folha de pagamento cresceu 28% em razão do aumento desses cargos comissionados. A folha de pagamento... Senhoras e senhores, mais de 11 mil cargos comissionados no estado do Rio de Janeiro. São cargos preenchidos sem concurso público, por indicação, vamos dizer assim, por interesse político. Há quem diga que, na verdade, são cabos eleitorais que os governantes, os políticos, arrumam um lugarzinho para eles ficarem ganhando dinheiro público, o nosso dinheiro. A desestruturação é tão grande, eu não tenho o dado atual, mas eu fiz uma pesquisa. Em 2020, o efetivo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro era em torno de 9 mil policiais. Eu duvido que hoje sejam 11 mil. O que nos leva a concluir, volto a dizer, sem os dados oficiais,
nós estamos estimando que nós temos mais cargos comissionados no governo Cláudio Castro do que efetivo na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Instituição fundamental, sobretudo num Estado onde a insegurança pública cresce geometricamente. E não adianta apresentarem números que diminuiu isso, subiu um pouquinho aquilo, não. A verdade está nas ruas. Aliás, já não está nem mais só nas ruas, porque as pessoas estão filmando toda a violência que ocorre nas ruas do Rio de Janeiro. Hoje nós temos câmeras em todos os lugares, inclusive são fonte primária da investigação da Polícia Civil, que são pessoas com celulares e são câmeras de estabelecimentos comerciais, de residências, que filmam a violência do nosso dia a dia. Um Estado completamente inseguro tem menos policiais civis que são encarregados de fazer a investigação dos crimes do que integrantes de cargos comissionados. A deputada falou que de 2023 para 2024 já houve um aumento de mais de 21%. Aí a gente para e pensa, ano eleitoral, quanto mais cargo comissionado tiver, mais aqueles políticos que indicaram essas pessoas, mais votos terão. Porque é claro que quando você indica uma pessoa para um cargo comissionado, não é só aquela pessoa que vai votar em você. Não é só aquela pessoa que vai fazer campanha para você. É aquela pessoa, é a esposa, são os filhos, é a família como um todo. Então, cada cargo comissionado significa um número muito grande de votos. Então, quanto mais cargos comissionados, mais cresce também geometricamente esse número de votos. Então, os nossos órgãos de controle no Estado do Rio de Janeiro estão falhando. Todos eles estão falhando. E esse descontrole é próprio de quê? Da desestruturação. Todo mundo sabe que quando se quer praticar coisas erradas, quanto mais bagunçado estiver, mais fácil é para a realização de malfeitos. Se uma pessoa quiser furtar uma roupa de uma loja de grife, se essa loja não tiver câmera, não tiver segurança, não tiver aquele alarme, mais fácil é ela entrar lá e furtar. Então, o Estado do Rio de Janeiro está tão desestruturado como se fosse essa loja de grife, que qualquer um pudesse entrar, chegar lá e pegar. E nós sofrendo com o descaso desse governo, que não restaura a paridade dos veteranos, pensionistas e sequelados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que não paga a segunda parcela da recomposição, que não paga a terceira parcela da recomposição, que não paga o IPCA 2023. Outro dia, conversando com um amigo, né, porque eu tenho o hábito de dizer assim, a nossa perda na recomposição e na não pagamento do IPCA 2023 é da ordem de 20%. Ele falou, Paulo, olha só, se a gente for colocar na ponta do lápis, é da ordem de 15% mais ou menos, mas 15% para nós é muito dinheiro. E ele, claro, concordou com isso, né? É uma perda muito grande. Você ter uma perda real no seu vencimento, no seu provento, na sua pensão, de 15%. E é esse governo que cria secretaria atrás de secretaria.
Nessa mesma manifestação em plenário, a deputada Marta Rocha citou a situação completamente esdrúxula, com todo respeito às pessoas. Estou comentando a situação. O governador criou uma Secretaria de Segurança que, hierarquicamente, não pode fazer nada com relação à Secretaria Estadual de Polícia Militar e à Secretaria Estadual de Polícia Civil. Mas que bagunça é essa? Para que criar essa secretaria? Não tem nenhum sentido. Essa secretaria, a Secretaria Estadual de Segurança Pública, é para integrar as duas polícias, é para coordenar, é para ser o elo de ligação com o governador. Ela não faz nada disso. Ela não é isso. Então por que criou? Para criar mais cargos comissionados. E os nossos órgãos de controle ficam assistindo a isso. E não fazem nada. A começar pela própria Alerj, que deveria ser a primeira linha de resistência a essas coisas. Deveria ser a Alerj. Mas aí a Alerj não fiscaliza, o Ministério Público não fiscaliza, o Tribunal de Contas não fiscaliza. Quando eu digo que não fiscaliza, eu estou dando uma informação em cima do que eu vejo no noticiário. Vejo e ouço. Pode ser até que estejam fiscalizando. Mas cadê o resultado prático? Cadê a transparência? O que foi feito para impedir isso? O que até hoje foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado para a recuperação da nossa paridade? Por exemplo, vivemos em um estado totalmente degradado. Aí, qual a esperança de você precisar de um atendimento na área de saúde pública e ser bem atendido? Praticamente zero. Como o noticiário demonstra. E não é só na esfera estadual, na esfera municipal também. Aí você quer uma boa escola para os seus filhos, uma boa escola pública. Aí você quer ter segurança pública, você quer sair à rua com a sua família, com o seu carro, com o seu celular, e não tem segurança nenhuma. E tem uma série de programas onde deve existir também uma série de cargos comissionados. É preciso que nós, servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, que nós, militares do Estado do Rio de Janeiro, nos manifestemos contra essas situações. Nós não podemos aceitar essa degradação contínua, governo após governo. Senão nós vamos ficar a vida toda lutando pelo grão para todos, grão para todos, grão para todos, recomposição salarial já, pagamento de IPCA já, e não sai nada. Até porque a degradação criou dois tipos de servidores públicos. Os de primeira classe e os de segunda classe. Os de segunda classe são os servidores públicos do Poder Executivo, porque esses não recebem. Não receberam até hoje nem a recomposição salarial e nem o IPCA 2023. São servidores de segunda classe, que tem que ganhar menos. Olha que absurdo! Olha ao ponto que chegamos no estado do Rio de Janeiro. Militares, nós temos de primeira classe e de segunda classe.
os ativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as pensionistas com a rúbrica de pensão especial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar integram a primeira classe. A segunda classe, que está sendo prejudicada, são os veteranos, os sequelados e as pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Que isso? Onde nós iremos parar? É preciso consertar o Estado do Rio de Janeiro. E esse conserto não vai passar nunca por políticos. Não adianta ficar achando que o governador A, B, C ou D vai consertar. Quem tem que consertar o Estado do Rio de Janeiro somos nós. É cada cidadão do Estado do Rio de Janeiro. São os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro, os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, os militares do Estado do Rio de Janeiro, de forma ordeira, de forma pacífica, mas nós temos que participar da reconstrução do Estado. E por falar em desorganização, por favor, militar não é servidor público. Isso já mudou faz tempo. Existem pessoas que continuam insistindo, já que eu corrigi meu erro aqui, né, que eu falo que falava que a perda era da ordem de 20%, e na realidade a perda é da ordem de 15%, por favor, servidor público militar do Estado. Não vamos confundir mais isso. Senão a gente fica passando mensagens erradas. Eu sei que é muito difícil. O que eu estou falando aqui é quase uma utopia. Porque nós não conseguimos nos unir para nada. Nós somos muito bons em fazer mobilizações políticas. Isso nós somos muito bons. Agora, para resolver os nossos problemas, aí nós temos uma dificuldade enorme de união. E se nós não nos unirmos de verdade, com o objetivo de restaurar o Estado do Rio de Janeiro, a situação vai ficar cada vez pior para a população como um todo e para nós em especial, principalmente para os mais fracos, que são exatamente os servidores públicos do Poder Executivo e os veteranos, os sequelados e as pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. É preciso acordar para essa realidade. O Estado do Rio de Janeiro é muito mal gerido politicamente, não é de hoje. Eu peguei hoje o noticiário e tivemos aquele crime terrível, a execução daquele advogado. Suspeitos estavam lotados onde? Na casa dos políticos. A Alerj ainda deixou de ser a casa do povo há muito tempo, e faz tempo que a Alerj não é a casa do povo, é a casa dos políticos. Que coincidência nefasta, né? As pessoas que estão, em princípio, sendo investigadas por um crime de extrema violência, tinham um cargozinho onde? Na casa dos políticos. É preciso acordar. Caso contrário, o que está ruim vai ficar muito pior. Nós temos que manter o nosso otimismo, mas o nosso otimismo
não pode ser algo que não tenha uma fundamentação, que não provoque uma ação, que não provoque uma mudança. O otimismo que nós temos, ele é baseado nas leis, nos nossos direitos. Agora, nós temos que ter a capacidade de nos mobilizar ordeira e pacificamente para que possamos forçar a reestruturação do Estado do Rio de Janeiro. Do jeito que está, eu prefiro nem fazer um prognóstico. O diagnóstico é o pior possível. Como eu acabei de citar aqui algumas situações, e a deputada Marta Rocha citou lá no seu discurso na Alerj. O diagnóstico da situação atual do Rio de Janeiro é o pior possível. Eu gosto muito de fazer comparações com a área da saúde. A pessoa chegou no médico, o médico pediu alguns exames, foi na segunda consulta, levou os exames, aí ele fez o diagnóstico. Ó, isso tá ruim, 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 isso tá ruim. Isso é o diagnóstico do Rio de Janeiro. Tudo tá ruim. Mas, doutor, e em função disso, qual é o prognóstico? Deve ter alguns meses de vida, talvez um ano, quem saiba, né? O Estado não vai acontecer isso, né? O Estado não vai morrer. Mas o Estado está sendo destruído. O Estado já está na fase da falência múltipla de órgãos. Está no CTI sendo mantido vivo por aparelhos. Porque quando em um Estado o efetivo de cargos comissionados, frutos de indicações políticas, é maior que o efetivo da Polícia Civil encarregada de investigar crimes. Nesse Estado, que crimes ocorrem a cada minuto, está tudo perdido. Juntos somos fortes desde 2007.